oi, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Estão conseguindo enxergar legal? Galera do Insta, galera do YouTube. Bora começar mais uma live de quinta-feira. Oi, oi, oi. Oi, Socorro, chegou aqui rapidão, hein? Isa, Juliana, Tereza, Maria Regina, Paulo, Viviane, sejam muito bem-vindos. Bora começar. Quem tá aqui no Insta, e aí, galera, tudo bem? Eu sou meio cegueta, então é mais difícil para eu enxergar. Como que vocês estão? Ó, Ceará, boa noite. Magdiel, isso aí. Carol, sejam muito bem-vindos. Dá um coração aqui no Insta, que aí o Instagram vai entender que a live é bacana e vai enviar notificação para outras pessoas. Quem tá aqui no YouTube, dá uma curtida aí no vídeo já. Compartilha com quem vocês conhecem, que sabe que gostaria de conhecer um pouquinho melhor sobre as drogas vasoativas. Eu fiz aula de drogas vasoativas bem quando eu comecei o canal. O canal eu comecei foi em abril de 2020, tá? Eu não tinha intenções, independente de pandemia ou não, eu estava programando montar esse canal, e aí coincidiu de vir tudo a quarentena e tudo mais, e aí eu já estava com o canal andando, então eu fiz drogas vasoativas, eu acredito que foi aí meados de 2020. E aí eu fiz várias aulas. Eu fiz aulas sobre inotrópicos, sobre vasodilatadores, sobre vasopressores. E elas estão abertas aqui no YouTube, tá, pessoal? A aula com as fórmulas, uma outra aula mais específica, mais aprofundada, ela tá na comunidade, é uma aula um pouco mais antiga. E aí, ao longo das aulas que a gente foi fazendo do canal, vocês sabem que a maioria das aulas são baseadas em casos clínicos, e aí sempre crianças graves uma hora vai precisar, então de choque cardiogênico, choque anafilático, que a gente já fez, choque séptico, tem drogas vasoativas, eu ensinei as fórmulas e prescrição. Nessa aula de hoje, a gente vai ter um caso clínico também. Eu optei por fazer só um caso, porque eu quero esmiuçar ele bem, tá? Para a gente poder conversar todas as nuances possíveis desse paciente. E a gente vai prescrever hoje 3 drogas vasoativas juntos, e cada uma delas eu vou ensinar 2 fórmulas para vocês prescreverem. E no final, eu ainda coloquei, porque me perguntaram isso, uma dúvida, como que eu faço para saber se o que está correndo no meu paciente está certo. Quando eu trabalhava na UTI, que agora eu estou de licença maternidade, né? Meu baby faz 2 meses hoje, mas quando eu estava na UTI, a primeira coisa que eu fazia era, lógico, a gente examina os pacientes mais graves, eu já pegava a minha calculadora e eu já ia calculando nas bombas e olhando para ver se aquilo que o meu paciente estava recebendo realmente era o que estava prescrito. Porque às vezes acontece da gente prescrever, e aí a gente muda às vezes a vazão a lápis, a caneta, e aí as meninas muitas vezes não vê, ou assim, é por erro de comunicação mesmo, tá numa vazão e aí a gente quer que faça outra, ou a própria diluição tá inadequada, às vezes prescreveu num diluente que não era adequado, prescreveu em soro fisiológico, e na hora a gente prefere prescrever em soro glicosado. O equipo é fotossensível, não é? Então a gente vai conversar sobre essas coisas, porque são drogas que, se a gente errar, pequenos erros vão fazer muita diferença no nosso paciente. Lógico que as crianças são mais sensíveis, né? E aí, o paciente corre o risco de não melhorar. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, de uma downzinha, cardiopata, estava entubada, estava grave, estava com droga, e de repente ela estava super estável, programada, até reduzindo as drogas, mas ainda estava, acho que se não me engano, era noridobuta. Mas estava bem. E aí a gente começou a estabilizar, começou a cair saturação, começou a ficar com a pressão um pouco mais baixa. Quando a gente foi ver, tinha acabado a droga, a dobuta, se eu não me engano, tinha acabado, e aí não tinha sido colocado outra. Então, gente, são coisas que a gente tem que ficar no pé, porque o paciente é sensível mesmo, tá bom? Nossos pacientes são graves e a gente tem que cuidar deles da melhor forma possível. Pessoal do Insta, sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem ver os slides, é no YouTube, tá? Tem link na minha bio, lá do nosso site, tem link para o canal. E no grupo Telegram tem link também para vocês virem direto para a live no YouTube. Pessoal do YouTube, Maria de Fátima, boa noite. Então, é isso. Tá certo, pessoas? Dúvidas, fiquem à vontade, pode ir mandando. Se quiser contar um caso, uma experiência, uma dificuldade, que aí eu vou já direcionando a aula também para as dificuldades de vocês, tá bom? A gente tenta fazer aqui nas lives uma coisa bem personalizada. Eu quero muito ter vocês pertinho de mim, tá? E agora que eu vi que eu não coloquei o microfone do YouTube. Gente, tava muito ruim o áudio. Foi mal aí, pronto.
Desculpa aí, gente. Tá melhorando? Espero que seja melhor o áudio para quem está no YouTube, tá bom? Então partiu, né? Partiu. Lembrar, gente, essa aula fica salva por 24 horas, tá bom? Aqui no YouTube. E aí depois ela é exclusiva dos alunos da comunidade. A comunidade é um grupo de assinantes, então você faz uma assinatura anual, tá certo? E aí você tem direito a assistir essa aula de hoje e mais 50 horas de vídeos por durante um ano, mais artigos, mais resumo da aula, os slides. Você vai ter acesso a todo esse material personalizado para você. E essa aula de hoje tem uma novidade. Para quem está na comunidade, eu vou fazer um teste, tá? Não tô cobrando nada de vocês, é para vocês. Igual na aula de cetoacidose, que eu fiz um caso clínico e dei gabarito para vocês prescreverem, eu vou fazer isso. Eu vou fazer as drogas e vou colocar um casinho, né, com as drogas e para vocês prescreverem e depois o gabarito para vocês confirmarem se tá certo. Tá bom? Amanhã entra lá na comunidade que vai, quem é aluno assinante, que vai ter acesso a esse material, tá certo? É isso. E é isso. E a gente tem também nosso site. Eu gostaria muito de convidar vocês, para quem não conhece, na descrição do vídeo aqui no YouTube tem, para vocês entrarem no nosso grupo Telegram, me conhecer lá no Insta também. Quem tá no Insta vai no YouTube e assim vice-versa, para vocês conhecerem um pouquinho, tá? De tudo que o Pediatria a gente oferece. A gente tem um e-book, são 12 páginas, um e-book de drogas vasoativas, tá? O preço é bem baratinho. E aí vocês podem. Eu recebi muita mensagem, foi bem legal, que usa muito, principalmente na UTI, na emergência, para prescrever. Então, lá tem a função da droga, quando ela é indicada, como que dilui, com o que dilui, qual que é a concentração máxima, exemplos e 2 fórmulas para você calcular, tá bom? Certinho, pessoas, todo mundo a postos? Espero que sim. Peguem já uma caneta, vamos anotando o que vocês precisarem, tá certo? E é isso aí. Ok. Não fiquem quietinhos, conversem comigo no chat. Eu adoro que vocês conversem comigo e mandem as dúvidas, tá bom? Antes da gente começar o caso, né? Recordar é viver. Eu adoro GIFs, tá? Quem tá nas minhas aulas sabe que eu gosto de GIF. Só pra gente ter uma introdução. Eu juro juradinho, que é bem rapidinho, porque a gente tem que conhecer o mínimo, né? Quando uma vez eu fiz uma pergunta no Instagram do pessoal em relação aos conhecimentos básicos, tá? Porque muitos alunos de faculdade, residência, reclamam, residência nem tanto, que residência é um trabalho escravo, é outra parte. Mas os acadêmicos reclamam da questão da parte muito teórica da faculdade, de ficar aprendendo fisiologia, patologia, aquelas coisas muito básicas, e pouco de raciocínio clínico. Eu acho que nenhum nem outro são mais importantes, porque a gente não consegue um raciocínio clínico adequado se a gente não tiver um embasamento teórico da base mesmo, da fisiologia, da patologia, de tudo que está acontecendo com o seu paciente. Sempre que eu tenho uma criança que está com algum agravo, alguma situação de emergência, eu fico tentando pensar dentro do corpo dela o que está acontecendo. Eu penso mesmo assim, tipo, tentando colocar uma coisa meio na minha mente. O que está acontecendo? Ela está com broncoespasmo, então o bronco tá contraído, então ela não está conseguindo fazer troca, o ar fica mais difícil para sair, o alvéolo dela como que deve estar, será que, sabe? Espaço morto, efeito chante. Eu tento fazer tudo isso para eu poder saber como que eu vou tratar, entendeu? E aí, isso requer conhecimentos de base da medicina, não tem jeito, tá? Então, eu não tinha como falar de droga vasoativa sem falar, juradinho, 2 slides só sobre o sistema nervoso autônomo, tá bom? Então, a gente tem o simpático e parasimpático. As nossas drogas são simpatomiméticas, na maioria delas, que a gente vai falar, as drogas vasoativas, né? E elas vão agir mais no sistema nervoso simpático. Ele é uma porção do sistema nervoso central, vai controlar a maioria das suas funções viscerais. Então, a gente tem ali o sistema motor esquelético, que não é o que eles atuam. Eles vão atuar nos músculos lisos, músculo cardíaco, glândulas e algumas partes do tecido adiposo, tá? Esse sistema autonômico, ele tem uma característica de que ele age muito rápido. Então, a sua ação, ela é rápida. E ela ajuda a controlar a pressão arterial, motilidade gastrointestinal, secreção gastrointestinal, o esvaziamento vesical, sudorese, temperatura e várias outras funções, tá? E ele vai englobar vários mecanismos, né, dentro do nosso organismo, relacionados ao estresse, à utilização de energia e atividade física. Então, basicamente, né, com o sistema simpático, a gente tem os gânglios simpáticos, né, que são um monte de corpos celulares, e aí a gente tem esses 2 neurônios.
A gente tem o neurônio que vem lá do sistema nervoso central até aquele gânglio, que é o nervo aferente, certo? O neurônio aferente, perdão. E aí a gente tem aquele que vai direto para o órgão-alvo, tá? No sistema simpático, ele tem uma fibra para o órgão-alvo mais longa, em contrapartida do parasimpático, ele tem uma fibra no órgão-alvo mais curta, ok? E aí a gente vai ter tanto esses hormônios neuroendócrinos, então, que a gente produziu, ou de fármacos que eu administrei no meu paciente, nos receptores adrenérgicos, agindo ali no nosso órgão-alvo, ok? Chegou a Mirla. E aí, tudo bem? Boa noite, Bruna. Vamos lá. Agonista adrenérgico, que são as nossas drogas, né? São substâncias que são análogas, são semelhantes, são parecidas às catecolaminas que a gente produz naturalmente. E elas vão ativar esses receptores, pode ser de forma direta ou indireta. Os nossos principais endógenos é a noradrenalina e a dopamina, ok? Elas vão interagir com os receptores específicos. Isso vai resultar em diversas situações, né? Ou o vaso constringe, ou o vaso dilata, ou faz cronotropismo, inotropismo, a gente vai conversar sobre isso, ok? Mas basicamente as drogas que a gente vai administrar, que são consideradas drogas vasoativas, elas estimulam a contratilidade e aumentam a frequência cardíaca, estimulam o músculo liso vascular, então ela pode aumentar ou até diminuir a resistência vascular periférica, certo? Então, que é a questão da do tamanho do vaso, né? O calibre do vaso, dilatado, contraído, tudo isso altera a resistência venosa, ok? Resistência vascular, perdão. Venosa, tá? Vascular, arterial. Inibe o músculo liso bronquiointestinal, então a gente tem algumas drogas que podem ajudar na questão do broncoespasmo, ajuda a reter sódio e água, certo? Então, cada uma tem os seus efeitos, o seu receptor, e a parte mais basicona é essa, ok? Alguma dúvida? Manda aí que eu respondo, certo? Basicamente, nós temos 3 receptores importantes que as drogas vasoativas vão agir. O receptor alfa-1, tá certo? Que vai fazer o quê? Contração muscular. Então, quando a gente fala que a gente está fazendo uma dose de dopamina, por exemplo, mais alfa, é porque a gente quer o quê? Contração muscular, a gente quer vasoconstrição. Ah, eu estou fazendo uma dose mais baixa, estou fazendo uma dose beta. O que eu quero com isso? Inotropismo, eu quero aumentar a minha força do coração, ok? Então, a gente tem alfa-1, então faz broncoconstrição, vasoconstrição, contrai útero, bexiga, íris e relaxa o trato gastrointestinal. Então, nesse dia é o contrário. Quando eu falo que tem efeito beta-1, no receptor beta-1, tem aumento do débito cardíaco e aumento da força de contração do coração. Então, é uma droga inotrópica, ok? E beta-2, relaxamento muscular. Então, vai fazer vasodilatação, broncodilatação, relaxa o útero, bexiga e o trato gastrointestinal, ok? A live é por aqui, sim, tá? Gigliola. Estamos aí, ok? O que a gente quer com usar uma droga vasoativa? A gente quer aumentar o débito cardíaco, melhorar o tônus vascular, tanto sistêmico quanto pulmonar, para ajudar os nossos pacientes em choque. Então, a gente usa principalmente pacientes chocados. Melhorar meu fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, certo? Que é principalmente coração e sistema nervoso central. Então, eu quero com a minha droga alterar ali o meu vaso sanguíneo e meu coração, principalmente, para eu poder melhorar a perfusão do meu paciente num modo geral. Lógico, focando os órgãos vitais, mas a gente quer melhorar no geral, ok? E aí, muito importante no tratamento do choque, porque aumenta o meu débito cardíaco, oferta de oxigênio, lógico, dependendo do tipo de droga. Aí vem esse fluxo aqui, ele é extremamente importante e ele é o básico. Se você quiser saber de droga vasoativa, de hemodinâmica, de paciente com choque, isso aqui é extremamente importante. Então, quando a gente fala de comportar, de volume, de vaso sanguíneo, de coração, de tudo, a gente tem pré-carga, que é o quê? É como se fosse a quantidade de sangue que a gente tem antes de chegar no meu ventrículo. Então, eu tenho uma quantidade, eu organizo meu cérebro dessa forma porque eu acho mais fácil de entender, tá? Isso vai ser extremamente relevante para o meu volume de ejeção. Outra coisa que vai influenciar no meu volume de ejeção, contratilidade. Não adianta eu ter a quantidade de sangue suficiente antes de chegar no ventrículo, se o meu coração não consegue fazer uma sístole de forma adequada e mandar esse sangue para frente.
Outra coisa, a minha pós-carga, que é a resistência que eu tenho após ali o meu ventrículo. Então, eu tenho um paciente com tamponamento cardíaco, um paciente com uma coarctação de aorta, alguma hipertensão pulmonar, porque a gente tem que lembrar que a gente tem ventrículo direito e esquerdo, certo? Então, a gente pode ter alterações só direita, só esquerda, de ambos, ok? Então, tudo isso vai influenciar no volume que vai ser ejetado dos meus ventrículos. Além do volume, a gente tem um tempo, certo? Porque eu mando um bom volume, um volume adequado, mas o paciente está bradicárdico e está instável hemodinamicamente. Então, também não adianta. Porque aí, o meu volume por minuto não vai ser adequado, que é o meu débito cardíaco. Então, eu preciso de um volume, eu preciso de a frequência adequada para produzir um débito cardíaco, que é a quantidade de sangue por minuto que sai ali dos meus ventrículos, tá? Adianta sair muito sangue se eu tiver com a minha resistência vascular muito alta, estou muito vaso constrito, vai alterar a minha pressão. Ou estou muito vasodilatado, o paciente está vasodilatado, e aí eu não. Por mais que a quantidade de sangue que eu tenha esteja eliminando, saindo do coração, seja suficiente, meu vaso está muito longo. É como se a margem do meu rio tivesse muito, muito grande. E aí eu não consigo fazer com que tenha uma vazão de água, vamos dizer assim, né? Pensando num rio, uma analogia, em quantidade suficiente, tá? De uma quantidade suficiente para manter o seu paciente bem perfundido, tá? Deu para entender? Certo? Outra situação que é o princípio da não exclusividade. Então, essas drogas vasoativas que a gente usa, elas não agem num lugar só, tá? Elas são drogas adrenérgicas e elas podem agir no músculo liso, nos vasos, no pulmão, no coração, tá? Elas geralmente têm efeito doses dependentes. Então, por exemplo, a dopamina em doses mais baixas tem efeito mais beta, em doses a partir de 10 microgramas quilo minuto, ela tem ação mais alfa de vasopressora. A adrenalina também. Então, a adrenalina até 0,3 microgramas quilo minuto, ela é muito mais inotrópica, então ela aumenta a contratividade cardíaca, e a partir de 0,3 ela tem uma ação mais vasoconstritora, ok? Lembrar do mecanismo fisiopatológico, isso é extremamente importante, tá? Envolvido no choque. Então, não adianta. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em uma UTI aqui em Cuiabá, tinha alguns colegas que, assim, esse paciente está chocado, está instável, vamos prescrever dopidobuta. Era para todo mundo a mesma coisa. Sedação contínua, midazolam e fentanil, e droga vasoativa, dopidobuta. Colocavam até no mesmo soro, a mesma quantidade. Então, começava com 5 microgramas por quilo minuto de cada uma delas. Mas se o paciente está precisando mais de quê? De contratilidade, mais de vasopressão, né? Então, assim, se você não tem bomba suficiente, você pode até misturar as drogas vasoativas, mas o ideal é que você faça em bombas separadas para você poder analisar o que você quer, o que o seu paciente está precisando naquele momento, tá? Lembrar de ajustar as doses, então pode ser que você precise aumentar ou diminuir, tá certo? E sempre monitorização hemodinâmica. Eu sei que muitos de vocês que me assistem, que eu também não trabalho em locais assim de grandes avanços tecnológicos, mas o mínimo, né? Então, pressão arterial, se possível, invasiva, se não, pelo menos a pressão externa, sempre está examinando tudo, né? Lembra da regra da antena, da parte hemodinâmica? Tempo de enchimento capilar, regra da antena, porque a gente vai descendo aqui. Tempo de enchimento capilar, pulso periférico, pulso central braquial nos menores de 1 ano, pressão, pulso central carotídeo a gente vê nos maiores de 1 ano, turgência jugular, ausculta cardíaca, olha o monitor, vê o ritmo e palpa fígado, tá? Então, e a diurese, ok? Então, faz toda essa descendo para você não esquecer de avaliar nenhum ponto clínico importantíssimo da hemodinâmica, tá certo? Eu tenho ultrassom aqui à beira-leito. Beleza, vamos ver índice cardíaco, vamos ver essa contratilidade, vamos ver veia cava, se está congesta, se está dilatado, tudo isso é de extrema valia, tá? Se você não tem, vamos trabalhar com o que nós temos, tá certo? Agora vamos para o caso, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida, pessoal, tudo certo? Então, agora é o caso clínico real oficial, tá? A gente tem um lactente de 8 meses e 10 quilos, previamente ígido, que foi levado ao pronto-socorro, sem febre, com história de irritabilidade, vômitos e baixo consumo alimentar há 12 horas, tá? Sem febre. Ele teve um quadro de resfriado comum há 5 dias,
sem necessidade de internação hospitalar, a mãe não fez uso de nenhuma medicação, de nada demais, e essa é a história do paciente. Então, basicamente, irritabilidade, vômitos e baixo consumo alimentar e porexia 12 horas, tá? Lembra da American Heart Association? Impressão inicial, ABC. No A, de aparência, ele estava irritado e choroso. No B, ele estava taquipneico. E no C, ele tinha palidez cutânea. Tinha alteração em todos os quesitos que avaliam principalmente oxigenação, perfusão cerebral. Então, quem comove, ganha move. Foi monitorizado. Estava com uma frequência cardíaca de 190, era sinusal o ritmo. Tinha uma saturação de 89% em ar ambiente e a frequência respiratória, quando a gente avaliou, estava de 70, tá? Então, quem comove ganha move, foi monitorizado, colocamos oxigênio e pegamos um acesso venoso para ele, periférico ali, tá certo? Fiz ali minha impressão inicial, avaliação primária BCDE. No A, a voz era audível, não tinha ruídos respiratórios, não tinha secreção, nada que eu imagine que a via aérea possa estar obstruída. No B, na respiração, tinha essa frequência de 70, foi colocado uma máscara não reinalante 95%, ok? A ausculta pulmonar tinha roncos esparsos, então você ouvia bem os dois hemitórax, mas tinha alguns roncos só, ok? Até aqui, nada muito que a gente possa fazer, até porque a gente já colocou oxigênio, deu uma melhorada. É uma criança de potencial gravidade, que você pode precisar de intubar, por conta da taquipneia muito elevada, né? Mas que até então dá para a gente ir segurando, tá bom? Tem enchimento capilar, estava de 3 a 4 segundos, então tá prolongado. Os pulsos periféricos eram finos, os centrais palpáveis, e a pressão era de 60 por 40. Ritmo cardíaco era em 3 tempos, a gente tinha uma B3, que era contínua. Não tinha sopros e o fígado estava no rebordo costal. Até aqui, se a gente estivesse, por exemplo, fazendo uma prova do pulso, né? Você ia parar e você ia intervir, tá certo? É um paciente que tem, né, gente, sinais de choque, de má perfusão. Tem enchimento capilar prolongado, pulso fino, hipotenso e tem uma B3 aí. Com uma história de um resfriado há 5 dias, com um quadro agora de cansaço, de irritabilidade, porexia, tá certo? Então, a gente fica de olho. Volume ou não volume? Me contem aí, vocês querem ou não querem dar volume para essa criança, tá certo? E a gente vai discutir os prós e contras de cada um. Mas eu quero que vocês me falem real oficial. Vocês fariam volume para essa criança? Tá? E no D, na parte neurológica, disability, escala de coma de Glasgow com avaliação pupilar de 14, perdeu 1 ponto na voz, porque estava bem irritado, estava choroso. Glicemia normal, era normotérmico, estava sem febre e não tinha lesões de pele, nenhum sinal de trauma. Vocês estão tudo quietinho aí, pode conversar comigo. Vocês fariam ou não fariam volume? E agora? Vamos lembrar que o PAUS, ele divide em quatro alterações principais, tá? Então, quando você vai estudar o livro, ele te traz 4 grandes capítulos. Distúrbio de ritmo cardíaco, que, né, nosso paciente tinha uma taquicardia sinusal, ok? Choque, tá? Então, no PAUS tem choque anafilático, séptico, cardiogênico, obstrutivo, são os 4 que ele traz. PCR não é no caso do nosso paciente, porque ele se move, quem se move ganha move, quem não se move, RCP, e algum distúrbio ventilatório. Então, o paciente tem desconforto, tem insuficiência, tá? Eu gosto, para quem está começando, que não tem tanta experiência, pensar na forma como o PAUS traz também as emergências, porque é uma coisa bacana. Você vai diferenciar muito do seu paciente o que você precisa fazer. Porque aí você vai pegando essas janelinhas e você vai dividindo a sua cabeça nessas janelinhas e você vai um vai puxando o outro, uma coisa vai puxando a outra, tá? Ó, a Tatiana faria volume, a Mirla faria volume, aqui no Insta a Priscila também faria volume, Ringer, a Priscila faria 20 ml hora? 20 ml hora? Ou por quilo? Bom, pediatra tudo por quilo, né? A gente gosta de 1 quilinho no meio da parada aí, tá? Então, a maioria faria, a Cristina faria volume, tá? Então, nosso paciente, das alterações do PAUS, ele teria choque, a gente vai ver qual tipo de choque, taquicardia sinusal, a princípio compensatório do choque, né? E ele tem um desconforto respiratório, a gente já teve aula de insuficiência aqui, a gente conversou bastante sobre isso, na aula de pneumonia também, tendendo à insuficiência respiratória, tá bom?
Então, é um paciente no limite, assim. Ele tá, tipo, em cima do muro para ele ficar muito pior, né? Você precisar aí de dieta de parada, porque ele tá hipotenso, ok? A princípio, gente, parece um choque cardiogênico, né? A gente tem um paciente que tem um quadro clínico de um resfriado há 5 dias, sem febre, e aí ele começou a ficar prostrado, hipoativo, hiporexia, cansaço, e aí o que chama atenção é ataque cardíaco, do choque mesmo, aquela B3 deixa a gente mais com o pé atrás, né? Ah, mas ele não tem congestão hepática, mas você falou para mim aquela vez que o paciente, que a criança geralmente, ela tem congestão, o fígado fica congesto, fica rebaixado, ajuda, mas não necessariamente, e a gente vai conversar o porquê que pode ser que o nosso paciente não tenha o fígado rebaixado, tá bom? Séptico, a gente sempre pensa em sepsis, né? Parece que particularmente, como é tão frequente, pelo menos nos locais que eu trabalho, as infecções é uma coisa que a gente chama muita atenção, né? Mas, gente, em relação ao cardiogênico, vamos lembrar que nós temos praticamente todos esses vírus que estão dando surtos aí, podem fazer miocardite, tá? Miocardite viral. Então, provavelmente esse paciente teve um quadro de miocardite por conta daquela da doença viral prévia que ele teve, e aí ele descompensou a parte cardíaca, tá bom? Influenza, Covid, Coxsackie, vixe, esses vírus, esses virados, tudo aí pode fazer. Citomegalovírus, tá bom? Não é a intenção dessa aula, não vou aprofundar muito nisso. Eu prometi uma aula de miocardite, eu vou fazer essa aula de miocardite, a gente vai falar melhor sobre isso, tá? E desconforto eu já falei. Avaliação secundária é o sample, tá, gente? Ele tinha irritabilidade, vômitos, hiporexia, 12 horas e o quadro de resfriado. Não tinha alergias, fez uso de paracetamol só e limpeza com soro fisiológico na época do resfriado. No passado médico, ele não tinha nenhum evento relevante, desenvolvimento normal, vacinação em dia, tomou leite materno há 2 horas e ele piorou nas últimas 12 horas. Então, essa é uma avaliação na emergência completa, segundo o PAUS, tá? Então, segundo a Academia Americana, a American Heart Association, tá? A Associação Americana do Coração, o ideal é que a gente faça dessa forma todos os pacientes. Ai, mas a queixa é impetigo, o moleque tem uma perebinha aqui, vou fazer isso? Não. Para os pacientes que comovem, ok? Que você bate o olho e você viu a alteração, tá? O pessoal faria 10 a 20 por quilo, 10 a 20, Ringer. Vamos lá. Nosso paciente tem choque, então tem má perfusão tecidual, metabolismo anaeróbico, ok? E pressão baixa. Por que nosso paciente tinha pressão baixa? Provavelmente débito cardíaco baixo, resistência vascular aumentada, lembrar que ele estava pálido, pulso fino, tá certo? São características de resistência vascular sistêmica elevada, tá? Isso gera o quê? Baixo volume de ejeção, então não tá saindo sangue em quantidades suficientes dentro do meu coração. Aí, o que meu sistema simpático, o meu endógeno faz, né? Natural. Aumenta a frequência cardíaca, nosso paciente tem a frequência de 190, tá certo? Taque sinusal. Provavelmente uma contratilidade baixa, um paciente que tem alteração, tem uma inflamação ali no coração, no miocárdio dele, não está deixando o coração contrair da forma que deveria e está instabilizando tudo isso aqui até chegar na minha pressão arterial que cai. Lembrar que a hipotensão é tardia na criança, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção em relação a isso, tá certo? Então, cardiogênico por falha da bomba. E lembra daquela classificação que a gente conversou na aula de choque cardiogênico? Nosso paciente se enquadraria em frio e seco. Frio por quê? Porque ele não, ele tem uma resistência vascular sistêmica aumentada, então ele tem as extremidades mais frias, o pulso fino e pálido, e seco porque ele não tem características de um paciente congesto. Então, ele não tem crepitações pulmonares, ele não tem um fígado rebaixado, tá? Esse paciente é até mais fácil de manejar do que o congesto, tá bom? Então, o que a gente pede para os pacientes em choque cardiogênico? Tem um calhamaço de exame aqui. Vocês não precisam fazer todos imediatamente na emergência, mas é o que é recomendado pela literatura. Mas hemograma, um agaso. Se tiver um acesso central, você pode pedir uma saturação venosa ali de oxigênio, que nada mais é do que uma gasometria do seu catéter, para ver quanto que está saindo quanto está chegando, né? Lembrar que quando a gente colhe do catéter, é o sangue que está voltando. Então, ele saiu do meu coração, passou ali arterial, passou pelos meus capilares, venoso, tá voltando na minha veia cava ali. Aí eu vejo quanto de oxigênio tem. O ideal é maior que 70%, tem divergências, esse número não é um número absoluto, assim, que a gente vai seguir ele
cegamente, tem outros critérios, ok? Eletrólitos todos, lactato, ajuda a gente a ver a questão do choque, não para diagnóstico e tal, maior que 2, tudo. A gente usa na pediatria esse número muito mais. A gente avalia o lactato muito mais como sua redução. Então, se está reduzindo, é sinal de que o seu tratamento está sendo efetivo. A parte dos hormônios tireoidianos também, por conta de alterações da tireoide que podem acontecer. A função renal, lembrar que o nosso rim sofre nos choques, né? Radiografia de tórax, eletro e ecocardiograma, para ver se tem alguma malformação estrutural, alguma alteração valvar, ok? Só de gasometria, eu botei uma gaso aqui só para a gente relembrar. Tinha uma acidose metabólica, pH de 7,25, PO2 alto, né? Nosso paciente estava recebendo máscara não inalante, que dá uma FI de quase 100% de fração inspirada. PCO2 mais baixo, né? A gente tem que ver se isso é normal ou não. BIC de 15, então tem o bicarbonato baixo. Então, fala a favor de uma acidose metabólica. Sempre a gente tem que fazer esse distúrbio compensatório ou misto. Então, o PC2 esperado, a fórmula é 1,5 vezes o valor do bicarbonato mais 8. Aí o resultado deu compatível. Então, o nosso paciente tem uma alcalose respiratória compensatória. Se tivesse maior que 30, seria uma acidose mista, certo? Então, seria respiratória e metabólica. E se tivesse abaixo, ele teria aí uma alcalose respiratória, não só compensando o distúrbio, mas tem alguma outra alteração fazendo ele ficar taquipneico, ok? Tem aula de gasometria também na comunidade, tem aqui no canal, tá certo? O Wellington, ele tem 8 meses, tá? Um bebê de 8 meses e 10 quilos. Tem acidose metabólica, segundo passo, anion gap, tá certo? Então, anion gap aumentado, tá, gente? Perdão, coloquei errado aqui. Vamos ver. A gente pega o valor do sódio, menos o valor do cloro, menos o bicarbonato, e a gente espera que o resultado seja entre mais ou menos 2. Então, o anion gap dele tá aumentado, tá certo? Ah, tem uma acidose lática também, metabolismo anaeróbio, o que será que tá acontecendo? Aí a gente vai acompanhando, tá bom? Mas tem que fazer. Fez anion gap aumentado, a gente pode fazer o delta-delta, que eu ensinei vocês, que é o delta de anion gap com delta de BIC, tá? Mas tem aula bem lindinha no canal para vocês. Raio-X desse paciente era esse aqui. Lembrar que a gente faz índice cardíaco, né? Então, a gente pega o maior diâmetro da parte direita do coração, soma com o maior diâmetro da área esquerda e tem que ser menor que metade do hemitórax ali na linha do diafragma, tá certo? Então, do nosso paciente, a gente for olhar, ele tem uma área cardíaca aumentada, ok? Não parece estar tão congesto assim, né? Tá certo? Esse é o nosso paciente. Índice cardíaco ajuda para quem não tem ultrassom à beira-leito, não tem eco, não faz grandes milagres, ok? Mas ajuda a gente a mais ainda confirmar o diagnóstico, tá? Paciente choque cardíaco descompensado, ele é frio, tem baixo débito cardíaco, ele é seco, não tá congesto. E agora, dá volume ou não dá volume? A maioria do pessoal falou que daria volume, mas será que a gente daria 10 a 20? É um paciente com choque cardiogênico, o coração dele tá meia boca, tá tipo esse nosso gifzinho aqui. Não é um coração muito confiável. Então, o ideal é que a gente pondere um pouquinho no volume, tá? Você vai meio que fazer uma prova terapêutica. Você vai dar de 5 a 10 ml por quilo. Pode fazer Ringer, pode fazer soro fisiológico. Ainda não temos essa confirmação de qual seria melhor no choque cardiogênico. Eu, particularmente, prefiro o Ringer, justamente pelo que o Paulo falou, tá? Então, o Ringer tem menos cloro, tem menos risco de acidose hiperclorêmica. A literatura mostra, principalmente na sepse, que o prognóstico para pacientes que receberam grandes volumes de Ringer é melhor do que de soro fisiológico, ok? Mas eu faria um pouquinho menos de volume que vocês, galera. Achei que vocês pesaram a mão aí, certo? Lembrar que o coração tá falhando, a contratividade tá fraca. Se eu botar uma pré-carga, eu dar muito volume para ele, aí ele vai ficar com gesto, aí vai me dar trabalho. Qual droga vasoativa que a gente vai usar para esse paciente? Então, agora que a nossa aula, depois de meia hora, a gente vai falar serião droga vasoativa. Qual dessas que a gente vai usar? E eu preciso esperar o acesso central? Quero que vocês me contem aí. Preciso esperar? O que eu posso fazer para que eu estabilize meu paciente se eu não tenho como pegar um acesso central dele ali fácil, né? A gente sabe que a pediatria em si, a própria residência, né? A maioria das residências, a gente não tem tanto treinamento em relação ao acesso, é uma coisa que a pessoa tem que procurar por conta própria.
a pegar a mão mesmo de fazer os acessos centrais, ok? Com ultrassom é muito bacana, é muito bom, tá? Eu, particularmente, gostaria de ter um serviço que eu trabalho mais disponibilidade, certo? Então, vamos lá. A gente tem 4 classificações de drogas que eu vou trazer para vocês. Aqui a gente está falando dos inotrópicos, tá? O que os inotrópicos fazem? O que é isso? Eles aumentam a contratilidade do coração. Lembra que se eu aumento a contratilidade, eu aumento meu volume de ejeção, eu ajudo ali no meu débito cardíaco, tá? Aumenta a frequência cardíaca também e tem alguns efeitos variáveis sobre a resistência vascular sistêmica. Pode ter efeito mais alfa ou mais beta. E depende da dose. Geralmente, doses mais baixas têm efeitos beta e doses mais altas têm efeito mais alfa de vasopressão, tá? Os nossos principais inotrópicos que a gente usa na pediatria são a dopamina, a epinefrina e a dobutamina. Lembrar que a epinefrina até dose de 0,3. Maior que isso, ela não tem efeito inotrópico considerável, é mais vasopressor, e aí eu recomendaria que você faça outra droga para o efeito inotrópico, tá? Para o efeito vasopressor, perdão. Dopamina a gente usa muito pouco, vou falar no próximo slide para vocês melhor, certo? Ela vem caindo aí nos estudos em relação a comparando com outras drogas, e a gente usa bastante a dobutamina ainda como um inotrópico, ok? Vasopressor, ele faz o quê? Aumenta a minha resistência vascular sistêmica. Então, eu deixo meu vaso mais constrito para eu aumentar minha pós-carga, para ajudar ao volume de ejeção. Então, vamos pensar. Se eu tenho um rio, e esse rio, eu estreito esse rio, na hora que ele vai sair, ele sai com uma pressão maior, essa água, e é isso que mais ou menos que a gente quer. A gente quer aumentar a pressão, quando a gente usa um vasopressor, principalmente, tá? Se o meu vaso, se meu rio tem é muito largo a sua margem. A margem do rio é muito larga, a gente não consegue fazer uma pressão tão significativa porque eu tô com pouca água ali, tá? Então, quando vocês pensarem, pensa nessa do rio, da margem do rio, que eu acho que ajuda bastante, tá certo? Também alguns aumentam a contratilidade, a maioria deles, menos a vasopressina. Vasopressina na pediatria a gente usa assim, tipo, não é a primeira droga de escolha, vai ser um paciente muito grave, refratário, tá certo? Aí você tem a dopamina, a epinefrina em doses maiores que 0,3, a nora, a vasopressina. E eu vou conversar para vocês que eu tive bastante dificuldade na literatura de achar as doses máximas das drogas vasoativas. Porque cada literatura fala de um jeito diferente as doses máximas, principalmente, tá? Os nossos estudos, a maioria deles, são feitos em países desenvolvidos e eles têm ECMO, eles têm circulação extracorpórea. Então, os pacientes que começam a ficar refratários às drogas e aí aumenta e não tem resultado, eles já partem para ECMO. E a gente aqui não tem, né, não tem essa disponibilidade tão grande, né, bem difícil. Então, a gente acaba pesando mais a mão nas drogas vasoativas porque a gente não tem outra forma de fazer para melhorar a perfusão desse paciente, tá bom? Falando especificamente do que a gente estava conversando de cada droga, a dobutamina, ele é o nosso agonista beta mais utilizado no choque cardiogênico. Então, pensou em choque cardiogênico, se você não tem o milrinone, vá para a dobutamina, tá? Ela tem uma boa evidência na literatura para isso. Os seus efeitos colaterais principais podem acontecer uma exacerbação da hipotensão, porque ela tem efeito beta, ela faz uma discreta vasodilatação, e pode induzir ataque a arritmias também nas doses mais altas, maiores que 15, tá? 15 microgramas, 20 microgramas, pode induzir ataque a arritmias. Em relação à dopamina, nos pacientes hipotensos, ela foi visto o quê? Que ela pode aumentar a mortalidade por fazer uma taquicardia maior e aumentar muito a resistência vascular periférica, porque ela faz tanta vasoconstrição que pode chegar a fazer vasoconstrição renal, de extremidades, piorar a perfusão, e aí seu paciente evoluir com disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, ok? Se eu tenho hipotensão, aí sim eu posso indicar um vasopressor junto, mas a noradrenalina, ela tem mais evidência de ser útil para vasopressão do que a dopamina. Então, nos pacientes com choque cardiogênico hipotensos, por exemplo, aqui o Paulo falou da nora. Faria nora? Faríamos nora, faríamos dobuta e nora. Dobuta para aumentar a contratilidade miocárdica e a nora para ver se melhora essa pressão, tá? Ok? Isso após o volume, né, gente? Então, a gente fez o volume. Porque, assim, vamos pensar. Eu tô na emergência, o que é mais fácil para eu conseguir com o meu paciente ali? O volume ou a droga vasoativa? O volume as meninas pegam no soro ali e já botam para correr.
certo? Então, enquanto está correndo o volume, você já senta, já calcula a droga vasoativa e já pede para as meninas prepararem, ok? A dobutamina no choque cardiogênico, com certeza. O vasopressor, pode ser que você não precise, que seu paciente estava tão seco que depois que você fez o volume, a pressão melhora um pouquinho. Então, pode ser que a noro não seja uma droga que você vai entrar de cara, você pode esperar, certo? A Mila está falando que faria dreno em dose baixa ou dobuta, tá? Que pode iniciar no periférico. Principalmente os inotrópicos, mais diluídos, a gente pode sim fazer em excesso periférico. Vasopressor, também, tá? Mas lembrar que tem que ser bem diluído, a gente vai conversar sobre isso, tem um slide sobre isso, tá? A adrenalina tem um problema que ela aumenta o consumo de oxigênio miocárdico. Então, ela não é uma das primeiras opções para o choque cardiogênico, tá? Prefira a dobutamina ou a milrinone, tá certo? Vamos ver o que eu tenho aqui. Isso, a adrenalina, ela tem um efeito alfa e beta, mas os estudos mostraram aumento da mortalidade no choque cardiogênico, ok? Isso aqui são estudos adultos, tá? Esse aqui eu peguei do livro de emergências da USP agora de 2021, tá? Do ano passado. Eles trazem acrescentam essa informação, tá certo? Pra gente, então, prefiram ou a milrinone ou a dobutamina, tá bom, Mirla? Então, dobutamina aqui. E aí, o milrinone é um inibidor da fosfodiesterase. Ele aumenta a contratividade miocárdica, ele ele faz uma vasodilatação pulmonar também, então melhora a perfusão pulmonar, ok? Mas ele tem um problema que ele diminui a resistência vascular sistêmica. Então, aquele meu rio que estava seco, eu vou lá e aumento a margem dele. Então, eu vou ter uma pressão baixa. Ele pode fazer hipotensão. No nosso paciente que já está hipotenso, eu não vou começar meu rinone para ele agora, tá? A não ser que eu comece ele junto com uma nora, por exemplo. Aí sim seria bem bacana de fazer, tá? Eu não tô falando das doses, tá, gente? Porque tá escrito aqui. Eu acho que a gente tem que gastar o nosso cérebro com coisas que um computador não faria, né? Então, calcular doses, essas coisas, vocês tenham anotado em algum lugar para poder fazer esses cálculos. Eu quero trazer para vocês coisas que nenhum computador faria pela gente, que é o raciocínio clínico, tá bom? Nada de Dr. Google, certo? E tem os vasodilatadores também, que por nosso paciente a gente não faria, né? Que é o nitroprusiato ou a nitroglicerina, diminui a resistência vascular sistêmica e diminui também o tônus venoso. Não é o caso. Também estou pensando em uma aula de emergências hipertensivas para gente, tá bom? Não para o mês que vem eu já combinei que vão ser as ites, otite, amidalite, sinusite, laringite. E aí, talvez para março a gente pode fazer, tá bom? Posso fazer acesso periférico? Eu já dei um spoiler, né? Posso fazer sim, ok? E aí, depende da minha diluição. Então, quando eu tenho um acesso central, eu posso concentrar mais, porque meu paciente está em choque cardiogênico, pode ser que ele não tolere tanto volume. Então, se eu diluir muito, pode ser que esse volume possa piorar ele. Existe regra de bolo, formulazinha? Não. A gente vai administrando e vai avaliando o nosso paciente. Quanto que entra, quanto que sai de volume, tá certo? Quanto mais diluída a solução, mais o volume que vai entrar, tá? E aí, mais uma ação mais rápida. Então, principalmente quando é excesso periférico, até chegar no coração, demora. Então, você não vai me prescrever uma noradrenalina 1,5, 2, 3 ml hora num acesso periférico. Não existe. Porque vai tentar 3 ml em uma hora. Mal ocupa ali o equipo. O equipo ali, mal ocupa o equipo, tá certo? Então, não façam isso. Quando eu tenho um paciente com acesso periférico, eu posso fazer ali, mas dilui bem, deixa aí em torno de 8, 10 ml hora para você fazer a vazão, tá certo? Até você conseguir o central, transferir para UTI e tudo mais, tá bom? A Jana tá perguntando aqui, choque frio, resistência vascular periférica aumentada. Tá? Eu falei diminuída? Se eu falei diminuída, me desculpe. Tá? Aumentada. E aí, a margem do rio vai estar estreita, ok? E se extravasar? Tô lá com um vasopressor ou um inotrópico, mesmo que seja no volume que diluidinha e tudo, se extravasar. O que a gente pode fazer, tá? É catastrófico, né? Bem feio. Então, pode até chegar a necrose, perda de membro, ok?
existe uma opção de uma droga antagonista alfa-adrenérgica, tá? Para ela agir contra o que a minha droga faz, que é a fentolamina. Tem na literatura, mas particularmente eu nunca usei, tá? Nunca precisei, graças a Deus. A gente faz de 0,1 a 0,5 ml dessa medicação em 5 ml de soro e a gente infunde direto no local. Isso pode ajudar a diminuir a vasoconstrição e a necrose ali do tecido, ok? Então, são opções que a gente pode fazer. E as fórmulas para cálculo, tá? Então, a gente tem duas fórmulas, esse é o must da aula, ok? Dá um coração para mim quem tá aí no YouTube, vamos chamar a galera, que agora a aula é prática, completamente prática. Existem duas fórmulas possíveis da gente fazer, calcular qualquer medicação em infusão contínua, não só as drogas vasoativas. Então, isso que eu estou passando para vocês, vocês podem calcular de outra forma, calcular a sedação, calcular terbutalina também, tudo vocês podem calcular baseado nisso. Então, eu preciso que vocês entendam o raciocínio dessas fórmulas, tá? Não é tão difícil assim, depois que você costuma usar, você vai entender. Vai por mim que vai dar certo, tá? Eu tenho uma fórmula que meu objetivo é achar a vazão, tá certo? Que eu particularmente acho mais fácil, eu prefiro. E eu tenho uma outra fórmula que o meu objetivo dela é achar o volume que eu vou infundir de medicação, de droga nas 24 horas, tá? Quando aqui tem a vazão, eu preciso saber minha dose, e a maioria das drogas vasoativas é micrograma quilo minuto, o peso do paciente em quilos e o tempo. Quando é minuto, o tempo vai ser aqui 60. Por quê? Eu quero achar um valor em ml por hora. Em uma hora, eu tenho 60 minutos, ok? Então, eu quero minutos, porque a dose é para cada minuto. Então, vamos pensar. Em 1 minuto, tem que entrar tantos microgramas por quilo na veia do meu paciente. Então, por isso que o tempo aqui é em minutos, ok? Se fosse, por exemplo, um midazolam contínuo, eu quero fazer uma dose de midazolam de 0,1 miligramas quilo-hora, por exemplo, para sedar o meu paciente. Aí, ao invés de ser 60, seria 1, porque eu estou calculando por hora, ok? Então, 1 hora. E essa concentração é o quê? É quantos microgramas por ml tem da minha medicação já diluída. Então, naquela solução padrão, a gente tem diluições padrões de todas as drogas, quanto de concentração que tem. Lembrar que concentração, gente, é tipo suco Tang, suco de pozinho, tá? Muito concentrado é um suco de uva de Tang muito roxo. Um pouco concentrado é um suco de Tang rosa, menos pozinho, menos medicação, tá bom? Nessa outra forma da direita, a gente tem a dose também, o peso por quilo. Aqui, o tempo já vai ser em 24 horas, porque geralmente, quando a gente calcula a medicação, a gente calcula para que fique infundido em 24 horas, tá? Então, o tempo aqui vai ser 24, ok? Não, é 1.440 minutos, gente, tá? Não é 24 horas, é minutos. Então, é 1.440, deixa eu arrumar. 1.440 minutos. Mas de onde você tirou isso, Mas? Você tá louca? Não tô entendendo mais nada, mas calma. Aqui, ó. Minutos. Então, quantos minutos a gente tem em 24 horas? 60 vezes 24, 1.440. Então, o tempo que a gente vai usar aqui é 1.440, tá? E a apresentação é o quê? Quanto que vem na ampola, tá? Aqui é na esquerda diluído e aqui é quanto que vem pura, certo? A adrenalina é 1 miligrama por ml. A dobutamina é 12,5 miligramas por ml, ok? Então, é pura, tá? A Janaina está perguntando se a fentolamina pode ser usada no extravasamento de cálcio. Não, porque ela é um antagonista adrenérgico. Então, em relação ao cálcio, ela não vai ter utilidade. Eu já vi um extravasamento por cálcio e eu, sinceramente, não me lembro. Ficou bem feinho, assim, mas eu não sei dizer de cabeça o que a gente pode fazer. Posso pesquisar para a gente aprender junto, mas de cabeça eu não sei dizer o que daria para a gente fazer com cálcio, tá? Vamos lá. Calcular para o nosso paciente uma dobutamina, ok? Naquela fórmula da concentração, que eu, Maísa, particularmente prefiro, tá? Então, criança tem 10 quilos, eu optei por iniciar uma dobutamina de 7,5. Você pode começar com 5, tá? Começaria com 5 para avaliar, mas comecei com 7,5 só para mudar um pouco os cálculos.
A apresentação é de 12,5 miligramas por ml. Lembrem que a concentração máxima que eu posso fazer na veia do meu paciente é de 5 miligramas por ml. E esse meu paciente tem um acesso periférico, tá? Então, vamos lá botar na fórmula. Essa aqui, a gente tem o quê? Para pôr na fórmula, tá? Quando a gente fala da concentração, a gente tem que lembrar que algumas drogas têm diluições padrões, tá? Então, por exemplo, uma diluição da dobutamina que a gente usa bastante é a de 1 miligrama por ml. Então, eu pego uma ampola, são 20 ml, tá? Diluo, pode ser em soro fisiológico ou glicosada 5%, em 230 ml, certo? A minha solução total vai ter o quê? 250 ml, 20 mais 30, 230 mais 20, ok? E a minha dobuta, ela tem, cada ml tem 12,5 miligramas. Se eu pegar 12,5 e multiplicar por 20, eu vou ter 250 miligramas. Então, como eu tenho 250 miligramas dentro de 250 ml de solução, eu vou ter uma concentração de 1 miligrama por ml, certo? Então, quando a gente opta por usar a fórmula da concentração, a gente tem que ter anotado, tem que lembrar as diluições padrões das medicações, ok? Colocando aqui na fórmula. Então, a dose é 7,5, o peso é 10. Lembrar que a dose é em minutos, certo? Então, se é 60, dividido por 1.000. Maísa, você tá louca. Da onde você tirou esse 1.000? Gente, vamos lembrar, tá? Se a dose é em microgramas, eu tenho que colocar o meu divisor, dividendo, que divide ali, entendeu? Em microgramas. Então, a concentração é 1 miligrama por ml ou 1.000 microgramas por ml. Eu não posso dividir centímetros por metro. Quilo por tonelada. Não posso. Então, eu tenho que colocar na mesma métrica, ok? E aí, essa conta me dá 4,5 ml por hora, ok? Então, eu vou correr V em bomba de infusão contínua a 4,5 ml hora. E eu sugiro que vocês sempre coloquem uma observação na sua prescrição. Para o coleguinha do plantão, 4,5 ml hora é equivalente a 7,5 microgramas quilo minuto de dobutamina, ok? Fiquem tranquilos, se ainda surgiu alguma dúvida, a gente vai fazer a mesma coisa com a milrinone e com a nora, tá? Agora, prescrevendo uma dobutamina, tá certo? Pela fórmula da apresentação. Essa é uma fórmula que o pediatra mais gosta de fazer, que é achar o volume total da medicação, tá? Então, a dose que a gente está fazendo aqui agora é de 5, ok? E aí, a gente tem um paciente com acesso central, então eu posso fazer um pouquinho mais diluído, tá? Vou botar na fórmula lá. Dose 5, peso 10 quilos e o tempo 1.440, que são a quantidade de minutos em 24 horas. Porque eu quero achar a quantidade de droga, de medicação, para ser infundida em 24 horas, tá? E eu vou dividir pela minha apresentação, 12.500. Por quê? Porque a dose é em microgramas, então a minha apresentação também tem que ser em microgramas, ok? No final, meu paciente vai receber em 24 horas 5,8 ml de dobutamina, tá? Então, se eu fizer 5,8 ml em 24 horas, eu vou estar dando para essa criança 5 microgramas por quilo para cada 1 minuto, tá bom? Aí, quando eu uso essa fórmula, aí eu preciso achar a minha diluição. Então, eu vejo muitas vezes colegas fazendo a diluição sem se preocupar com a diluição mínima e diluição máxima. Então, a gente tem que ter isso em mente. Lembrar que a concentração máxima que esse meu paciente pode receber é 5 miligramas, tanto o acesso central também, 5 miligramas por ml. Então, se eu for fazer 5 miligramas em 1 ml, e meu paciente vai receber 72 miligramas, lembra aqui, ó, ele vai receber 72.000 microgramas, que seriam miligramas. Então, o volume mínimo na regrinha de 3 que ele vai receber é 14,4 ml. Esse é o volume mínimo. Ok, é um volume bem baixo mesmo, eu nem faria isso. Ok, mas é importante você ter em mente que você não pode extrapolar por risco de flebite, de tacarritmia, ok? Então, a gente tem que manter essa diluição, essa concentração da droga bem certinho, tá? Então, eu, Maísa, optei por fazer um volume de diluição de 120 ml. Maísa, da onde você tirou esse número? Eu quis, tá? Eu quis. Vocês perguntam quando eu faço essas aulas, vocês perguntam por quê. Vamos pensar.
gente não vai fazer em ml por hora? Então, quando eu diluo meu volume total, eu prefiro que dê algum múltiplo de 24, que vai facilitar na hora de eu selecionar a minha vazão. Então, por exemplo, 24 ml, 48 ml, 72 ml, 96 ml, 120, são todos múltiplos de 24, e isso vai me ajudar. Por exemplo, eu escolhi 120 ml. Então, eu vou fazer dobutamina, os 5,8 que a gente calculou, e vou diluir em 114,2 ml, ou de soro fisiológico ou de glicosado. E vou correr a 5 ml hora. Por quê? 120 ml, que é o meu volume total, em 24 horas, eu vou correr 5 ml em 1 hora, ok? Deu para entender, gente? Vocês estão entendendo? Vocês estão viajando? Tá dando para entender? Não desistam, não desistam. Depois que você entende isso daqui, fica muito fácil. Eu lembro de um plantão em que eu tinha uma paciente lúpica. Eu nunca tinha prescrevido Nipride na vida. E ela fez uma vasculite no sistema nervoso central, fez uma encefalopatia hipertensiva. E eu, 3 horas da manhã, calculando Nipride contínuo. Eu nunca tinha prescrevido, mas entendendo o raciocínio dessas fórmulas, eu consegui prescrever. Terbutalina também foi a mesma coisa, eu aprendi no apuro, tá bom? Não desistam. Milrinone. Vamos lá pela fórmula da concentração. A dose do milrinone, vocês vão achar lugar falando de 0,5 a 0,75, outros de 0,3 a 0,7. Tem algumas diferenças, tá? Lembrar que a apresentação é de 1 mg por ml e a concentração máxima que a gente faz, o máximo de medicação por ml, tem que ser 200 microgramas, tá? Uma diluição padrão muito usada da milrinone é uma ampola, que são 20 ml, para 180 ml de soro fisiológico ou glicosado. Nessa diluição, eu vou ter 100 microgramas por ml, tá? Então, eu vou ter 20 miligramas diluídos em 200, tá certo? ml, então vai dar uma concentração de 100 microgramas. Colocando aqui na fórmula. A dose, 0,5, o peso é 10, e lembrar do tempo, 60. Dividido pela minha concentração, né, microgramas com microgramas, então é dividido por 100, eu vou ter o volume de 3 ml por hora, tá? Para correr em bomba de infusão, para me dar 0,5 microgramas quilo minuto de milrinona, ok? Aqui a Mira está perguntando, no caso daquele paciente inicial, poderia diluir para 24 e correr 1 ml hora, já que ele tem que estar com central? Cara, 1 ml hora é muito pouquinho. Imagina, em 1 hora você não preenche nem o catéter, tá? Eu não faria 1 ml hora, não. O paciente chocado pode fazer mais, tá bom? Aí você vai tateando, tá certo? Principalmente porque, assim, a droga vasoativa é o que ele mais vai precisar. Se você tá com medo de dar volume para ele, o que você pode fazer? Ao invés de deixar uma hidratação venosa de manutenção de 100%, que na verdade você vai descontar as medicações, e aí você faz HV. Ao invés de você fazer isso, você diminui, você faz restrição de volume a partir do antibiótico, a concentração máxima que você puder, ou da hidratação venosa de manutenção, tá certo? Mas a droga vasoativa eu não economizaria no volume, tá? Agora, usando o milrinone na apresentação, ok? O próximo vai ser o da Nora, tá? Então, a gente tem aí a mesma 0,5, né? Então, a gente vai colocando aqui na fórmula. A dose é 0,5 microgramas quilo minuto, paciente 10 quilos, e a gente vai fazer como o tempo a gente quer em 24 horas, tá? Vai ser 1.440 minutos em 24 horas. Dividido pela apresentação. A apresentação dele, que é o que vem lá na ampola, 1 miligrama por ml, que equivale a 1.000 microgramas, ok? No final, são 7,2 ml que ele vai receber. Se eu pegar a minha concentração mínima de 200 microgramas e eu, meu paciente, vai receber 7.200 microgramas, o mínimo que a gente tem que diluir é 36 ml, tá? Menos que 36 não pode, não vai dar bom, certo? Eu quis 96. Maísa, porque você é louca. Lembra dos múltiplos de 24 para facilitar a vazão. Facilita depois na hora de você conferir se tá certo ou não tá certo o volume que tá infundindo, tá bom? Então, eu botei lá milrinone 7,2. Aí, de diluição, eu coloquei 88,8 ml. O pessoal da clínica deve ficar louco, né? Ver esses números da pediatria. Porém, a equipe da enfermagem já está acostumada com essas loucuras nossas, certo? Correr EV em BIC a 4 ml hora. Pronto. É isso, tá? Ajudou um pouquinho? Melhorou?
certo? Melhorou, pessoas? Espero que tenha melhorado, tá? Quem quiser assistir os slides, pessoal do Insta, vai lá pro YouTube, tá? Todos os slides com as contas, os cálculos, estão tudo no YouTube, tá bom? Nora, agora anota a Nora. Nora é importantíssima, é uma das medicações que a gente mais prescreve, tá? Dobuta, Nora e Adrena são as que eu mais prescrevo, tá bom? Vamos começar aí com uma dose de 0,1 microgramas quilo minuto, nosso paciente hipotenso. Hipoteticamente, ele não respondeu ao volume que a gente fez inicialmente, tá? Não fica chuçando o volume, não. Chuçando... Cuiabano que fala chuçando, tá? Não sei o que vocês falam aí. Colocando, administrando, tá bom? Lembrar que se você olhar na ampola da Nora, vai estar lá M-artarato de norepinefrina. 2 miligramas por ml. Gente, 2 miligramas por ml, mas a Nora funcional que funciona é 1 miligrama por ml. Então, toda vez que vocês forem calcular a noradrenalina, pelo amor de Deus, usem 1 miligrama por ml. Eu falo porque eu já vi colegas fazendo de forma equivocada com 2, fazendo a conta com 2, tá? Lembrar, isso é extremamente importante, tá? Nós estamos na emergência, a gente não tem um acesso central. Se o paciente está hipotenso, vai precisar fazer acesso periférico. Opte por acessos, pelo menos ali na pré-cubital, para cima, mãos e pés, evite muito, muito, muito mesmo. Se você tiver, por exemplo, uma intraóssea, você pode fazer na intraóssea, ok? O que a gente tem é divergência de literatura. Alguns locais colocam 64 microgramas por ml como a concentração máxima de nora endovenosa para catéter venoso central. Em literatura pediátrica, eu encontrei, se não me engano, foi do Einstein ou foi do Taketomo, não me lembro agora, coloca até, foi do Piva, perdão, o Piva coloca até 16 microgramas por ml de concentração da nora, ok? Então, a gente tem algumas divergências aí. Lembrar que no acesso periférico a gente faz mais diluído, 8 microgramas até 16 microgramas, e no acesso central você pode fazer um pouquinho mais, tá? Vou mostrar as soluções padrões para vocês, tá bom? E a nora, recomenda-se que faça em soro glicosado a 5%. Eu ouvi um artigo até de farmácia, tá? Falando que não tem tanta essa evidência, que pode fazer sim soro fisiológico, que equipe fotossensível não é obrigatório, ok? Mas o que a gente tem ainda de uso corriqueiro é soro glicosado e equipe fotossensível, tá? Na dúvida, é melhor usar. Diluição padrão para fazer em acesso periférico, 8 microgramas por ml. Então, bem diluidinho, né? Para fazer uma nora bem diluída, para não correr o risco de extravasar e do paciente correr o risco de perder o membro por necrose, tá certo? Então, a gente dilui a nora, 4 ml, tá certo? Uma ampola, em 496 ml de soro glicosado. Sim, né? O pessoal da farmácia fica louco, né? Meu Deus, que soro enorme. Sim, tá ok? Vai dar 8 microgramas por ml de concentração, tá certo? E aí a gente bota lá na fórmula. A dose é 0,1, peso é 10, e aí aqui eu tô usando 60, lembra que é os minutos em 1 hora, dividido por 8, que é a minha concentração, vai dar uma vazão de 7,5. Então eu pego aquela frascão lá e vou ficar 7,5 ml por hora. Vai sobrar muita medicação, vai jogar fora. Vocês estão me vendo? Travou? Tudo certo? Certo? Vou continuar aqui, tá? E aí a gente coloca para correr a 7,5 ml hora para dar 1 micrograma. Deixa eu ver aqui. Travou, pessoas? Falem comigo. Travou? Bom, vamos lá. Certo? Beleza, obrigada, Melissa. Beleza, obrigada, Paulo. Mira, chegou tudo uma vez também. Agora, Nora, pela fórmula da concentração, tá? Aqui, outra forma da gente fazer. 16 microgramas por ml. Aí é só eu diluir. Ao invés de eu fazer em 500, eu faço em 250 de volume total, ok? Vai dar o dobro da concentração, tá bom? Então, se eu for fazer dessa forma para o meu paciente, vai ser 0,1 vezes 10 vezes 60, dividido pela concentração, que é 16, vai dar 3,75. A gente não faz isso aqui, né? A gente vai fazer 3,8, por exemplo, ok? 3,8 ml hora vai me dar uma concentração de 0,1. Gente, isso aqui é tudo regra de 3. Eu sei que é meio chato, que às vezes dá uma confusão na cabeça, mas é extremamente importante a gente ter esse conhecimento para quem faz porta na pediatria. Porque a gente só vive disso, gente. Pediatra, calculadora, eu tenho 300 mil calculadora. Desde o cálculo de uma amoxicilina simples, a gente vai usar a regra de 3, tá?
tudo que a gente faz na pediatria é por quilo, então a gente vai usar a regra de 3, não tem jeito, tá bom? E falando da nora na apresentação, que é aquela outra forma, que a gente acha o volume 24 horas, depois a gente dilui, tá? Então, se eu quero fazer uma dose de 0,1, uma criança de 10 quilos, aqui são a quantidade de minutos em 24 horas, então são 1.440, dividido pela apresentação. Lembrar, pelo amor de Deus, que nora a gente calcula como 1 miligrama por ml, que é a mesma coisa que 1.000 microgramas, tá? Então, eu vou usar um volume de 1,44 ml. Lógico que não, a gente pode pôr 1,5, né? Por favor. Mas aí, vamos ver quanto de volume mínimo. Eu já vi colegas usando isso aqui, por exemplo, dividindo para dar um volume de 24. Não pode, vai ficar muito concentrado, certo? Ó, eu usei a concentração máxima, ó, 64 microgramas em 1 ml. Se eu estou usando 1.440 microgramas, que é o valor que eu quero oferecer para o meu paciente, tá? 36 ml é o volume mínimo do mínimo, tá certo? Então, tenham isso aqui muito, muito em mente, que é extremamente importante e que você pode ter problema com seu vaso sanguíneo, com seu paciente, se você não respeitar essa diluição. Por isso que eu prefiro fazer a concentração direto, porque eu não preciso ficar fazendo isso aqui, eu não preciso ficar diluindo. Eu já tenho uma concentração que eu sei que é padrão, e aí eu tenho anotado esses volumes padrões, né? Tipo aqui, ó. 4 de nora 246 dá 16, que eu não preciso ficar fazendo as contas de novo. Mas que também não é difícil, você consegue fazer essas contas. É tudo regra de 3, tá? Então, Maísa, escolhi fazer 72 ml. Por que 72, Maísa? Porque é o múltiplo de 24, facilita na hora da gente encontrar a vazão, tá? Então, nora de 1,5, soro glicosada 5 de 70,5, vai dar o volume de 72, né? Correr a 3 ml hora. Pronto, é isso. Consegui esclarecer um pouquinho, gente? Deu uma clareada na cabeça? Deu? Espero que sim, tá bom? Qualquer coisa, vocês assistem a aula de novo, ela vai ficar salva aqui no YouTube até por 24 horas, tá? Para vocês poderem assistir, e depois ela fica para os nossos lindões da comunidade, tá? E agora, esse é o slide que eu coloquei agora, no final da manhã, eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que eu poderia agregar para vocês de conteúdo prático, além disso, né? Além do que eu já passei bastante. Eu, quando eu chegava nos plantões, como eu falei para vocês, catava a minha calculadora e eu ia conferir se o meu paciente estava recebendo a mesma coisa que estava prescrito. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. É tudo matemática, gente, não é matemática complexa, tipo raiz quadrada, essas coisas. É matemática simples. O importante é vocês terem o raciocínio na cabeça. Então, vamos supor que eu estou lá com um paciente com uma dobutamina correndo, tem 11,5 ml de dobuta, 60,5 de soro e está correndo a 3 ml hora. Como que eu vou saber se está certo ou se não está? Lá no meu prontuário está escrito que o médico queria fazer uma dose de 5, perdão, aqui é 5, tá? Não é 0,5 microgramas, são 5 microgramas, que é a dose da dobuta, ok? Ô, gente, 5 microgramas, pronto. 5 microgramas, a apresentação está aqui. Então, eu não tenho a minha formulazinha lá. Isso aqui, a gente já sabe que não é uma solução padrão de nada. Geralmente, a solução padrão é uma ampola inteira diluída lá em uma quantidade de soro. Então, provavelmente, o nosso colega fez calculando o volume e aí depois que ele quer em 24 horas e aí ele diluiu. É só a gente fazer o contrário. A gente não quer saber qual que é a dose? Então, eu passo a apresentação para lá. Então, é a apresentação vezes a quantidade de ml da droga em 24 horas, tá? Vezes a dose, vai ser igual a dose, peso e tempo. Aí eu passo o peso e o tempo para lá. Então, a dose vai ser a apresentação vezes os ml da droga em 24 horas, dividido pelo peso vezes o tempo, ok? Gente, é só matemática até agora, tá? Eu não sou matemática, eu sou pediatra. Eu juro que eu sou pediatra, tá bom? Certo? A gente faz assim. Vamos lá botar na prática. A dose vai ser lá, igual na formulazinha que a gente colocou. Então, eu vou pegar a apresentação, que vai ser 12.500 microgramas, vezes a quantidade de ml que está lá infundindo no meu paciente, e eu vou dividir pelo peso dele e o tempo, que são a quantidade de minutos e 24 horas, tá? Então, isso vai me dar 10 microgramas por quilo por minuto, ok? Então, lá estava escrito no prontuário que estava 5 microgramas por minuto. Não estava, tá? Nosso paciente estava recebendo 10
10 microgramas por minuto, ok? Então, eu mudei no slide lá, eu não mudei nesse aqui, tá certo? Então, tá certo. Sim, perdão, gente, tá certo, né? Então, ele tá recebendo os 10 microgramas por quilo por minuto, tá bom? Lembrar que, às vezes, por exemplo, aqui no final dá 72 ml. E aí pode ser que a vazão esteja em 6 ml hora. Então, tá dobrado, tá ok? Então, a gente tem que se ligar na vazão com o volume para poder calcular. Mas é por isso que eu gosto também dessa forma para a gente poder fazer o reverso. Deu para entender? Se tiver usando a forma da concentração, eu trouxe aqui, por exemplo, o milrinone. Então, lá tem uma ampola de milrinone e 180 de soro. Isso aqui vai me dar aquela concentração padrão ali de 100 microgramas por ml, ok? E aí tá no prontuário que a dose que ele está recebendo é de 0,7. Então, a gente vai fazer tudo ao contrário. Então, a dose vai ser a concentração vezes a vazão que está lá correndo, dividido pelo peso vezes o tempo, tá certo? Então, se a gente for botar na fórmula, vai ficar dose vai ser 100, que é a concentração, vezes a vazão de 4,2, dividido pelo peso, dividido pela quantidade de minutos em hora, né? Que é o 60, que é padrão, que é fixo. Isso vai me dar 0,7 microgramas quilo minuto. Então, sim, está correta essa infusão que eles estão colocando, tá bom? Então, isso é muito, muito importante. Não adianta você saber só para escrever, mas você tem que também saber como conferir, como checar. E, gente, tudo matemática, tá? Deixa eu ver que a Tereza falou que teve um caso parecido. Lá que tem de 3 meses, no ECO demonstrou uma CIA com insuficiência cardíaca com fração de ejeção de 40%, tá? Não conseguiram transferir. Infelizmente. Os pacientes cardíacos, tá, gente? É bem complicado. A gente sabe que a gente tem poucas condições de tratá-lo adequadamente no Brasil, né? Então, porque não são pacientes muito fáceis, né? Idealmente que seja acompanhado em UTI, que tenha cardiologista, que tenha o eco, que tenha todo um aparato de recursos que muitos locais não têm, tá bom? Infelizmente. Tá? E eles, como tem um problema cardíaco, e aí, se eles têm qualquer agravo, às vezes uma parada, a chance de retorno ela é menor. Não estou falando de literatura, confesso que não sei dizer se um paciente cardiopata tem menos retorno à circulação espontânea, mas pela experiência prática que eu tenho, geralmente eles voltam menos, tá? Eles têm menos condições para isso. Ok? Deu para entender? Pessoas do meu coração, lindezas. A aula ficou grande, né? 1h12. Certo? Deu para entender? Ajudei vocês? Ó, hoje, gente, pelo amor de Deus, eu quero que vocês saiam craques daqui, sabendo calcular dobuta, milrinone e a nora, pelo menos, tá? Ok? Adrenalina, eu falei bastante para vocês, nem quis colocar aqui, porque a gente falou sobre ela na aula de anafilaxia 2 semanas atrás, ok? E que são as que a gente mais usa. Dopa, gente, vamos trocar pela nora, tá? A gente tem evidências robustas na literatura de que a noradrenalina tem uma sobrevida melhor comparado com a dopamina, ok? Tirando a NEL. NEL ainda usa bastante dopa, tá? Tirando a parte neonatal, a gente vai usar bastante mesmo a noradrenalina. Fechado? Larga de duplinha, de ficar com dopa e dobuta, nora e dobuta. Vamos pensar, vamos raciocinar, vamos entender. Faz volume, reavalia, tá bom? Para não comer bola, não deixar o nosso paciente piorar, né, gente? Porque a gente sabe que quando o paciente tem choque, quanto mais você demora para normalizar a pressão e a hemodinâmica, pior são as repercussões. Desde repercussões neurológicas, danos neurológicos irreversíveis, danos renais também, o paciente pode ficar dialítico, ok? Que bom, pessoas! Que bom que ajudou vocês, que vocês gostaram. Isso aí. Muito obrigado. Lembrar, então, eu vou liberar no Insta e vou mandar para vocês no Telegram, no e-mail, o calendário da semana que vem, do mês que vem, mas vão ser as ITs, tá? Otite, amidalina, eu vou ver só a sequência certinho que eu vou colocar, mas eu já mando para vocês, deixo no Insta amanhã, ok? Essa aula vai ficar salva só por 24 horas, viu, minhas lindezas? Então, se vocês curtiram, eu peço muito de coração que vocês compartilhem essa aula com colegas que também gostariam de ter esse conhecimento, de aprender a fazer os cálculos das drogas vasoativas, beleza? Para não errar, não comer bola na hora de indicar, na hora de prescrever, na hora de ver se está certo que você prescreveu ou outro colega prescreveu, tá bom? É isso. Então tá. Um beijo no coração de vocês, uma ótima quinta. Amanhã é sexta-feira, sextou, né? Sábado, domingo, isso aí, gente.
Qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu ver aqui. Bruna, aqui eu passo conteúdo para profissionais da saúde, tá bom? Eu não tenho como te dar orientações, tá? Porque não foi eu que conduzi sua filha, seu paciente, tá bom? Paciente, tá bom? Certo? Boa noite, pessoas. Um beijo, beijo, beijo. Boa noite.